Boa noite! Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e eu adoro estar aqui com vocês. No nosso programa de hoje, recebemos a doutora Caroline Arruda, que é intensivista, chefe de UTI e está na linha de frente na luta contra a Covid-19 e nos trouxe a sua vivência diária na UTI. Covid é uma doença viral, né? Então, não tendo indicação de tratamento para bactérias, não tem por que a gente tomar antibiótico. O antibiótico, ele não mata o vírus. Então, por isso que as pessoas que têm sintomas têm que fazer uma avaliação médica, coletar exames, fazer imagem, para que nesse caso tenha a indicação de fazer o antibiótico, né? Então, porque senão esse paciente piora. Pode não acontecer nada, mas no caso dele piorar e precisar de internação, aquele antibiótico já não faz mais efeito. Fica aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E chegamos nesse dia especial que eu adoro, porque toda quinta-feira tem esse quadro sensacional, Personalidades daqui. E o nosso quadro de hoje homenageia Júlio Domingos de Campos, conhecido como Seu Fiote. Nascido em Várzea Grande, no dia 9 de janeiro de 1917, ele foi o que se pode chamar verdadeiramente de um pai feliz. Filho de Benedito Paulo de Campos e Dona Porfíria Paula de Campos, ambos procedentes de Nossa Senhora do Livramento e que se radicaram em Várzea Grande em 1902. Casou-se com Dona Amália Curvo e se estabeleceu com uma casa comercial varejista e batizada de A Futurista. Recebeu o apoio de toda a família e progrediram na vida profissional, trabalhando no comércio. O casal teve 10 filhos, 6 mulheres e 4 homens. Seu Fiote foi prefeito de Várzea Grande por 2 mandatos, vereador, empresário e patriarca de uma das famílias mais tradicionais na política mato-grossense. Júlio Domingos de Campos, olhar alegre, voz pausada e um dom inigualável para cativar as pessoas. Uma lenda da política várzea-grandense. Um homem com 3 paixões: a família, o comércio e a política. Júlio Domingos de Campos morreu aos 90 anos de idade no dia 21 de setembro de 2007. E aí, gostaram da nossa homenagem de hoje? Esse quadro é sensacional, nos traz as nossas memórias, falando de pessoas que deixaram a sua marca. Realmente é um marco na nossa semana. Mas segue o baile, minha gente, chegou aquela hora que deixamos vocês informados de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Governo reduz em 10% imposto de importação sobre eletroeletrônicos e máquinas. O objetivo é reduzir o preço de produtos importados, entre eles celulares, computadores, máquinas e equipamentos médicos. Redução começa a valer na próxima semana. Facebook vai punir grupos e membros que desrespeitarem regras.
Pessoas que publicarem conteúdos que vão contra diretrizes da comunidade da rede será bloqueada em todos os grupos por determinado período. Falta de chips afeta a indústria global e crise é sem precedentes, diz a Associação Chinesa do Setor. Escassez dos semicondutores atinge desde montadoras de veículos a fabricantes de smartphone. Samsung vê sério desequilíbrio. Já estão informados de tudo que está rolando aí no Brasil e no mundo, tudo que está em evidência e bombando, mas nós só estamos começando. O programa hoje está demais. Temos uma super entrevista na sequência com a doutora Caroline Arruda, intensivista e chefe de UTI, e nos trouxe muitas informações, então fique aí que a gente já volta. E agora no nosso programa Elga e Você, vamos ter um momento especial de muitos esclarecimentos sobre a nossa realidade efetiva. Estamos recebendo a doutora Caroline Arruda, intensivista, né, e chefe de UTI. Primeiro eu quero te agradecer, doutora, por estar aqui com a gente hoje e nos trazer realmente a realidade que estamos realmente, efetivamente vivendo. Certo, obrigada pela oportunidade de vir falar aqui. Vou esclarecer tudo e vocês vão ver que a realidade não está muito bacana. Não está muito boa, né? Sim. Infelizmente, a gente tem informações nesse sentido, porém, as pessoas ainda têm aquelas dúvidas em relação à real situação, ao quem realmente está falando a verdade. E só as pessoas que estão passando por alguma situação, ou com um ente querido que partiu, ou conhecendo, porque cada vez está chegando mais perto, né, doutora? Sim. As pessoas estão caindo na realidade. Mas isso aí, lógico, não é só questão de falta de responsabilidade, é por N fatores que estão acontecendo, política, né? Sim. Isso deixa as pessoas um pouco confusas. Mas, doutora, como estamos realmente? Você está ali na linha de frente, combinamos que eu vou falar você, né? É muito nova. Você está ali na linha de frente diariamente e pode nos trazer realmente o que está acontecendo, qual é a nossa situação agora. Estamos, assim, em estado de calamidade? Sim. Nosso sistema de saúde está à beira de um colapso, né? A gente está com muita dificuldade, eu falo em todos os cenários, né? Tanto nas UPAs, pronto atendimentos, hospitais, internações. É muito apertado ali o dia a dia entre internações e altas, né? De ontem para hoje foi o recorde de mortes em Mato Grosso, né, do ano. Recorde de mortes? O recorde de mortes. E no começo do mês a gente fez 1 ano do primeiro caso em Mato Grosso. Então, apesar de 1 ano, né, já vivendo essa rotina, ainda assim tem muitas novidades e o cenário muda todos os dias. Então, lá no começo, na primeira onda, foi feito um terrorismo, assim, eu me senti muito amedrontada por todas as notícias que vinham lá da China. A gente teve um momento, assim, de muitas fake news também, né? Com certeza. Muitos procedimentos que a gente não podia fazer no começo, que hoje a gente sabe que... Era tudo muito desconhecido, muito né, doutora? Muito desconhecido, E aí, com o passar do tempo, a gente foi entendendo a doença, aprendendo sobre ela e como se comportar. A gente teve alguns meses aí de um certo alívio, né, no número de casos, principalmente em Mato Grosso, que foi próximo ali do mês de outubro, novembro. Que eu acredito que foi um reflexo do lockdown, né, que foi feito. E aí, no final do ano, a doença veio com muita violência e provavelmente relacionada a uma mutação mesmo, como já tem visto em outros estados, né, no Amazonas, e foi identificado variantes do vírus, porque o comportamento da doença agora parece ser mais agressivo do que era anteriormente. Doutora,
com essa variante, já chegou aqui em Cuiabá? A gente não tem como... No Mato Grosso? Nós não fazemos testes hoje para saber se é a variante ou não. Sim. Mas pelo comportamento da doença, tem muitos pacientes jovens também, jovens mesmo, 25 anos, internados. Tipo, hoje em uma UTI é uma outra realidade, não é só não terceira são, idade, pessoas não são com só pessoas comorbidades, com comorbidades, jovens também estão em estado crítico. Isso. Na primeira onda a gente tinha muitas pessoas de mais idade, Sim. muitas pessoas obesas, né, o sobrepeso ali também Diabéticos, foi um público... todos esses fatores de risco, né? Sim, foi um público bastante importante em todo o período da pandemia, as pessoas acima do peso. Mas agora a gente vê pessoas jovens sem comorbidades e sem obesidade também, com sintomas graves e com apresentação grave da doença. É um tema muito relevante, não é só porque eu vivo isso Sim. o dia inteiro, há um ano, mas é porque realmente é uma doença que a gente não pode brincar com ela. E muitas pessoas ainda acreditam, que não estamos nessa situação assim grave, Sim. como está aí o mundo todo, né, passando pela mesma situação. Doutora, você viveu a primeira onda na linha de frente também? Sim. E está vivendo a segunda, porque Sim. estamos na segunda onda, não sei se estamos no pico ou não, Também já estamos. Não sei. Estamos perto. Eu espero que sim. Mas o momento atual é mais grave? Essa segunda onda está pior? Sim, número de casos, sim. A gente tem uma superlotação agora, porque na primeira onda teve um lockdown bem rigoroso, né? Então o comércio fechou. Sim. A onda ela veio bem lenta, deu tempo de estruturar o Estado, o prefeito, estruturar UTIs e Sim. tal, principalmente no público e no privado e tal. Tiveram os treinamentos e foi uma onda mais com uma curva menor, né? Agora, nesse momento, a gente tem um número maior de casos, precisamos abrir mais leitos, né? Então, vocês devem acompanhar as mídias, mas o Estado abriu mais leitos, né? A Prefeitura abriu mais leitos, os hospitais privados abriram mais leitos, porque os que já existiam não estavam suportando. Então, nós estamos com mais pacientes e a fila de espera é muito grande. É grande. O interior está sofrendo muito, porque foi centralizado o cuidado aqui, né, na região de Cuiabá. Teve uma iniciativa de manter o cuidado centralizado aqui e está com muita dificuldade de trazer pacientes do interior para cá. Então, o meu celular não para mais, todo mundo me perguntando, tem vaga, tem vaga, tem vaga, tem vaga. E todo mundo atrás de vaga. O desespero, às vezes a gente quer ajudar pessoas conhecidas e não consegue, e a gente fica tentando ajudar como pode, mas a situação está bem ruim mesmo. Hoje, em uma UTI, 100% é Covid? Olha, a gente tem que separar as UTIs, né? Sim. As que são com pacientes Covid e as que não, para não correr risco de contaminação, né? No hospital que eu trabalho, por exemplo, a gente tinha quatro UTIs, 2 não Covid e 2 Covid. Hoje a gente abriu uma UTI a mais, então estamos com 5 UTIs, 4 Covids e 1 não Covid. Nossa Senhora, então a gente, além de abrir leito, a gente ainda fechou uma UTI que não era Covid, para atender Covid, e tudo cheio. Doutora, é uma segunda onda, já temos uma experiência da primeira, então eu acredito que a dificuldade é que os profissionais que estão ali na linha de frente, na primeira onda era o desconhecido, não saber como lidar com a doença. Só que hoje tem uma certa experiência, lógico que teve variantes, então essas mutações muda tudo, né? Sim. Mas assim, a mortalidade, esse crescimento de mortalidade, esse recorde, é uma surpresa, porque todo mundo acreditava muito nos tratamentos precoces, né? Azitromicina, ivermectina, os corticoides. Isso não está fazendo efeito? Não, assim, o vírus, ele geralmente, né, o comportamento dos vírus, não estou falando só da Covid, mas dengue, gripe, resfriado,
são todas doenças virais, ele tem um ciclo próprio, né? Eu não sou uma adepta do tratamento precoce. Quando eu tive Covid, eu não tomei medicamento nenhum. Nenhuma medicação? Nenhum. Doutora, que surpresa. Nenhum. Agora eu quero saber por quê. Nenhum, porque o vírus, ele vai, o seu corpo vai criar imunidade, O seu corpo mesmo combate? Combate ele, ok. Eu teria tomado se eu tivesse tido sintomas graves, mas eu só tive sintomas muito leves. Nem uma febrezinha? Eu tive uma febre baixa. Eu quero deixar bem claro, porque muitas pessoas corroboram desse seu pensamento. Sim. E às vezes a pessoa faz e acaba se prejudicando. Sim, mas sim. assim, numa febre alta, já precisa ligar o alerta. Claro, nos sinais de gravidade. Eu não tive falta de ar, eu não tive tosse. Então, muito provavelmente, eu não tive pneumonia, não tive nada. Sim. Se eu fiz tomografia, tudo, Foi, eu não tive nada. A forma mais leve, foi né? Foi dor no corpo e Indisposição. perdi o olfato, Sim. só. Então, eu não precisei tomar remédio para isso. Mas, assim, existem pessoas que defendem o tratamento precoce e nós não sabemos realmente qual é. Ainda nesse momento, não dá para falar o que funciona em relação ao quê, né? Lá na UTI, todo mundo fez o tratamento precoce. Então, assim, é padrão? Não, eles já vêm para mim numa fase mais grave. Sim. Então, quando a gente faz a entrevista durante a internação, mais de 90% ali já tomou os medicamentos, né? Então, não, nesses pacientes, não foi capaz de prevenir a forma grave da doença. E a gente ainda não sabe se é um fator da imunidade, se é alguma coisa associada ao próprio vírus, genético. Né? Então, ainda existe muito a ser estudado sobre essa doença, né? O que a gente entende e pede para que todos tomem cuidado é monitorar os sintomas, fazer o isolamento social é muito importante, evitar contato com outras pessoas para a doença não se espalhar. E no caso de febre, falta de ar, tosse, sintomas, né, mais importantes, passou dos sintomas leves, tem que fazer pelo menos uma consulta, fazer exames para ver como que está e acompanhar, né? Então, toda pessoa que teve alguma alteração, se sentiu mal, tem que fazer a testagem, fazer o teste. É muito importante. Sim, aí a pessoa vai ser notificada, né, como caso suspeito ou confirmado, dependendo dos resultados. A notificação também é muito importante e essa pessoa vai receber uma orientação. Não, você só tem sintomas leves, você precisa de algum medicamento ou nenhum, repouso, ou não. Tem pessoas que com 4 dias de sintomas já têm pneumonia, então precisa internar. Eu acho que todos os pacientes que têm sintomas suspeitos devem procurar um atendimento, né? Deve se consultar. Ainda existem hospitais atendendo os casos, então, tendo sintomas, procure um atendimento, não saia tomando remédio por conta própria, né? Se o médico achar que tem que tomar o kit, que tem que fazer tratamento precoce, não tem o errado e não tem o certo. Isso é importante conversarmos com profundidade em relação a esses tratamentos que as pessoas fazem por conta própria. Mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta, rapidinho, não saia daí. Estamos de volta recebendo hoje a doutora Caroline Arruda, que é intensivista e está na linha de frente nessa luta árdua, né, doutora? Sim. Contra essa doença que está aí persistindo, né, em continuar assombrando o mundo. Finalizamos o bloco anterior falando dessa automedicação, né, doutora? Porque todo mundo tem a receita hoje e já viraram assim de 4 em 4 dias. Eu já ouvi gente falar para mim, de 4 em 4 dias, toma cloroquina, azitromicina, ivermectina, as vitaminas, que são muitas, né? Vitamina D, zinco, complexo não sei do que, tal. Qual seria o prejuízo desse tipo de comportamento, doutora? Olha, Covid é uma doença viral, né? Então, não tendo indicação de tratamento para bactérias, não tem por que a gente tomar antibiótico. O antibiótico, ele não mata o vírus. Então, por isso que as pessoas que têm sintomas têm que fazer uma avaliação médica, coletar exames, fazer imagem, para que nesse caso tenha indicação de fazer o antibiótico, né? Então,
porque senão esse paciente piora. Pode não acontecer nada, mas no caso dele piorar e precisar de internação, aquele antibiótico já não faz mais efeito. Isso é verídico, né, e doutora? Pode induzir resistência bacteriana. Então, o antibiótico na fase inicial não seria uma indicação de prescrição minha, eu não indicaria. O corticoide também é outro medicamento que ficou bem popularizado, sim, o uso. Chegou a alguns momentos faltar corticoide nas farmácias. O corticoide, ele agiria como para... Falaram que o vírus, não sei se estou falando uma palavra popular, como eu sou leiga, engrossa o sangue. Eu já ouvi falar isso. O corticoide seria para isso? O corticoide, ele tem várias ações e uma delas, na intenção de tratar o Covid, seria um anti-inflamatório, porque o vírus, ele causa uma inflamação muito importante no pulmão. Então, os estudos que fizeram o uso do corticoide foi nos pacientes que já estavam usando oxigênio. Então, a gente não tem evidências para as pessoas que estão fazendo tratamento em casa sem uso de oxigênio que precise de corticoide. Sim. E essas pessoas que estão em casa, provavelmente elas estão na fase inicial da doença, que é onde o corticoide pode prejudicá-las. O corticoide ele pode aumentar a replicação do vírus porque ele diminui a imunidade da pessoa e o vírus pode aumentar a sua replicação. Então, quando eu vejo alguém lá com prescrição kit COVID, pode ser que alguma daquelas vitaminas provavelmente não vão fazer mal, né? O anticoagulante também é muito prescrito e é uma doença que causa tromboses, microtromboses e até tromboses graves. Então, também não tem... vamos dizer que não causaria um grande prejuízo, também não seria uma contraindicação ao uso. É claro que cada caso precisa ser avaliado. O indivíduo é diferente, né? O tratamento é individualizado. Uhum. Mas o corticoide e o antibiótico na fase inicial da doença, eles podem atrapalhar o curso e piorar a doença, sim. Então, tem que tomar muito cuidado. E existe uma divergência entre os médicos nessa indicação, porque não tem um protocolo, não é igual infarto, você faz isso, né? Parada cardíaca, lá. Já tem todo os estudos, já mostram como que é o protocolo certo. Então, pela Covid ser uma doença nova, cada estudo que sai, todo mundo... Eu lembro que no começo, quando saiu, cloroquina melhor, acabou a cloroquina. Ninguém conseguia comprar. Todo mundo Ivermectina sumiu. A gente precisava do remédio para outras coisas e não tinha. Então, tem um pouco da comoção social em tudo isso, sim, que as pessoas têm medo e acabam comprando até para reservar, né? Olha, vou reservar. A possibilidade, né? Vou estocar, né? Vou estocar. Muitas pessoas estocaram mesmo. De faltar, que faltou, de faltar, né? Para quem precisava realmente. Ou de ter um aumento do preço, né? Também tiveram medicamentos aí superfaturados por conta disso, né? Então, eu não sou uma adepta do kit, eu não prescrevo, eu faço acompanhamento dos exames, acompanho o paciente, que é muito mais importante do que ficar tomando remédio, é você avaliar o paciente e os seus exames, e quem tiver indicação... vai tomar alguma medicação, dependendo do estágio da doença, né? Esse estágio, doutora? Sim. A pessoa se contaminou, acredito que até uma semana vai aparecer algum tipo de sintoma, ou não, né? Se aparecer os sintomas, deve ser uma febrezinha, perda do olfato, coisas leves. Então, assim, qual seria esse procedimento? Procurar um profissional? Sim. Tem algumas opções, alguns planos de saúde, oferecem telemedicina também, né? Porque hoje está difícil, né? As pessoas têm até medo de ir para o hospital. Algumas pessoas não têm certeza, né? Então, eu tive familiares que acessaram a telemedicina no seu plano e para poder solicitar o exame, porque num primeiro momento a pessoa ela quer fazer o exame do teste para saber se tem Covid ou não. Sim. Então, se não tem certeza que tem, aí vai se expor ao risco só de ir lá, né? Então, com certeza. Foi feita a solicitação, aí coletou o exame. Tem laboratórios que fazem coleta em casa também. Então, tudo isso para minimizar a movimentação desnecessária das pessoas. Então, na fase inicial é basicamente diagnóstico, né? E o tratamento dos sintomas. Dor de cabeça, dor no corpo. Só para tratar sintomas? Vai tratar sintomas. Aí, se os sintomas melhorarem,
ok, só acompanha, cumpre o seu tempo de quarentena e tá tudo certo. Se houver progressão, piora dos sintomas, isso tudo precisa de um acompanhamento, por isso que não dá para a pessoa Essas ficar... recaídas, assim, são as piores, doutora? São as piores. A doença, antes, na primeira onda, ela tinha uma tendência de piora de 4 no 7º ao 10º dia. Hoje, na segunda onda, a gente já vê pessoas internadas e graves no 4º dia de sintoma. Nossa, tipo, Então, de início já ela... Então, a ideia que nós temos é que a forma está mais agressiva, a forma né? está mais agressiva, mais precoce, Sim. mais agressiva. E, então, por isso, é importante ser avaliado por um médico, um profissional de saúde, né? Para ele saber triar você. Não, você só tem um sintoma leve, você tem um sintoma moderado, precisa procurar um atendimento, precisa ser internado, precisa ser revisto amanhã. Então, o médico vai saber se você precisa repetir o seu exame amanhã ou pode ser daqui 3 dias. Então, tudo isso tem que ter um acompanhamento. É uma doença que a gente não pode esperar um padrão, né? E uma coisa curiosa que acontece, tem famílias que todo mundo fica muito mal. Eu também tive essa percepção, doutora. Isso tem sido uma coisa muito triste. Parece assim. que é genético, né? Olha, eu não duvido que logo alguém descubra um componente genético, porque ou comportamental, né, ali daquele núcleo familiar, porque tem famílias assim que são devastadas. Morre pai, morre filho, morre tio, morre todo mundo. Quando pega a doença, ela se comporta da pior maneira possível e vem a óbito mesmo. Sim. E teve pessoas próximas a mim que passaram por isso. Então, quando você chega perto disso, você fala, nossa, alguma coisa não tá estranho aí, né? Sim. Porque irmãos geralmente têm a mesma a genética mais parecida. Sim. Isso. E tem muitos casos assim, né? Tem muitos casos. A gente teve famílias de pai, mãe e filho que faleceram, de irmãos e primo, todos na mesma UTI ao mesmo tempo. Então, Nossa, assim, é muito triste, é um momento muito triste para os profissionais de saúde, sabe? A gente tem vivido histórias, assim... Eu acredito que tem que ter, assim, um preparo emocional muito forte, porque todos os dias você vivenciando aquela situação, né? Seres humanos ali com questões emocionais, família, não pode ver. Não pode ver, É muito difícil, né? E os parentes, eles ficam lá fora querendo notícias. Angustiados. Antes da pandemia, a gente tinha visita dentro das UTIs, mas os familiares, os pacientes geralmente não ficavam com o celular, né? Para não causar, mandar notícias e tal. Hoje em dia já é o contrário. A gente até permite algumas pessoas ficarem com o celular para poder ter um contato com o mundo. Amenizar também essa dor, porque é muito difícil. E mandar, né, fazer vídeo chamada com os familiares e tudo. Não existe, assim, no começo foi uma orientação da Anvisa que restringisse totalmente as visitas. Depois teve um remanejamento, né, e a gente conseguiu aproximar, mas agora como está muito forte novamente a segunda onda, a maioria dos hospitais está sem visita de novo. Isso é bem triste, porque a pessoa que está lá, ela não sabe o dia de amanhã. Ela pode melhorar, mas ela pode ser entubada, né? De um dia para o outro. De um dia para o outro. Na UTI, eu não sei se isso é normal, mas de uma noite para outra pode acontecer muita coisa, né? Sim. A pessoa está bem um dia e de repente... O paciente que está muito no limite de ser entubado ou não, ele nem vai no banheiro, porque ele pode ir no banheiro e voltar totalmente descompensado. Então, a gente faz o mínimo para que ele faça o mínimo de esforço, não corra o risco de ter uma falta de ar e ser entubado só por ir ao banheiro. Nossa, já fiquei aconteceu muito várias curiosa. vezes. Por quais motivos, doutora? Mas eu vou pedir para segurar mais um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Não saia daí. Estamos de volta, batendo esse papo assim muito importante. Doutora Caroline Arruda está esclarecendo
tudo que se passa diariamente com quem está ali na linha de frente, questões emocionais, tudo que você tem que lidar ali, né? Cada pessoa, cada indivíduo que está sofrendo naquele momento. Doutora, finalizamos o bloco anterior falando da questão do movimento. Eu fiquei curiosa, porque eu já ouvi alguns relatos sobre isso, de quando vai transportar, a pessoa vem a óbito. Por quê, doutora? O paciente, ele está, às vezes, usando uma quantidade de oxigênio muito alta. Mesmo quem não está entubado, a máscara, ela fornece uma quantidade alta de oxigênio. Então, imagine, em repouso ele já tem falta de ar, né? Às vezes um movimento de ficar em pé, de caminhar, a gente evita, dependendo do paciente, todo e qualquer esforço, para que ele não se esforce além daquilo que ele já está. É tipo guardar energia mesmo? Guardar energia literalmente, né? Inclusive os pacientes que estão entubados, eles estão sedados para poupar energia, para gastar menos, né? E os aparelhos trabalharem por eles, para que eles se recuperem. Então, já tivemos pacientes que às vezes não aceitam fazer as necessidades na fralda e insistem em ir ao banheiro e passa mal no banheiro e ter que retornar às pressas e algumas vezes ser entubado. Então, ou outras situações de transporte, né? Só de passar o paciente no leito, na maca. Para maca? Para maca já pode acontecer. Esse movimento? Só esse movimento. E outros muito mais graves, né? O paciente, ele fica o tempo todo de barriga para cima, a gente precisa movimentar ele, né? E tem alguns que nem toleram, né? Quando estão muito graves, não toleram nem ficar de lado. O nível de fragilidade que essa doença deixa o ser humano. É por isso essa quantidade de óbitos, né? Enfraquece muito as pessoas. E a gente precisa trocar fralda, precisa às vezes dar um banho, às vezes proíbe banho para não ter prejuízo quando o paciente está muito grave. Doutora, tem muitas pessoas que se recuperaram da Covid e ficam com sequelas, né? Sim. É verídico isso? É verídico. Quais são as sequelas que geralmente são reclamadas, tipo, tem maiores reclamações assim, dos pacientes? Eu fiz até uma publicação, né, no Instagram do hospital falando sobre as sequelas cognitivas, né? Então, 8 de cada 10 pessoas podem apresentar qualquer sequela cognitiva, por exemplo, um déficit de memória, um déficit de atenção. Eu já tive algumas pessoas que falavam assim, nossa, depois do Covid eu fiquei meio voada, assim, eu esqueço as coisas, eu não lembro. Já foi detectado o vírus no cérebro, né? Sim, então é um vírus que tem uma atração por vários tecidos, não só pulmonar, né? Pode causar... tem infarto relacionado ao Covid. A quantidade de incidência maior é no pulmão, porém pode atacar qualquer órgão. Pode atacar outros órgãos, né? Já tivemos AVC também relacionado à Covid. Nossa. Ao estado inflamatório, não o vírus causando diretamente, mas ao estado inflamatório gerado pela doença. Então é uma doença diferente. Os intensivistas, eu acho que nunca viram uma doença tão grave assim, com tantas repercussões. Não foge totalmente do seu controle, né? E principalmente os pacientes que ficam muito tempo internados, eles podem ter sequelas pulmonares, né? E precisar de fisioterapia, precisar de oxigênio em casa também, até se recuperar totalmente. Muitos perdem muito peso, então acabam ficando tanto tempo ficar deitado e pela dieta, a doença ela também consome muita energia, perde muita massa muscular, né? Então são várias as consequências e se paga um preço muito alto por isso, né? Doutora, no seu plantão, você deve conversar, passar, estar ali vivenciando a situação com várias pessoas diferentes. Qual que é a maior reclamação? O que é pior ali? O que é mais doído? Dentro da UTI. O medo. O medo. O medo. Tem paciente que, quando ele chega e olha para um lado, olha para o outro, ele fala, ai meu Deus do céu, será que eu vou ficar igual aquele ali? Nossa. Será que... Então, eles têm muito medo. O fator psicológico é complicado dentro de uma UTI também, né, doutora? Muito. Você entra ali, parece que já é o fim. Sim, tem muita gente que tem esse preconceito, né, de achar que foi para UTI porque já tá nas últimas, né? Tá nas últimas.
E não é verdade. Tem muitos que se recuperam. Muito. Vamos falar de coisa boa também, né, Graças a doutora? Deus. Como está isso? Eles se Graças recuperam. a Deus. Sim, recupera. É uma doença tratável, né? É uma doença curável. Então, a gente tem cura em vários pacientes. Tivemos figuras conhecidas aí recentemente, saiu em todas as mídias. Então, pessoas que às vezes recebem homenagem na porta do hospital, Sim. todo mundo tira foto, é muito bonito. Mas tem um caso muito emocionante de uma senhorinha de 89 anos que, Olha que maravilha. foi Recuperou. entubada. A família achou, ai meu Deus, agora a vovó vai embora. Não, saiu sem nenhuma sequela, super bem. Então, fazendo o tratamento assertivo, correto, é possível curar, sim, é possível se livrar da doença, né, e viver. Realmente, os casos de óbitos, infelizmente, até agora as pessoas não entendem muito bem, né? O óbito, ele tem vários fatores, né? Então, hoje a gente está vivendo uma situação de não ter leito para todo mundo. Então, na primeira onda eu tive uma paciente que ficou 5 dias na UPA, esperando um Nossa. leito, saturando 70%, com oxigênio, mas não tinha. Oxigênio, mas não entubada. Não entubada, não tinha respirador para ela na UPA e ela não foi entubada. Então, essa paciente, a chance dela se recuperar em relação a quem seria entubada Cai no muito. primeiro dia já cai muito. É quase zero? É quase zero. Então, a gente tem pessoas atualmente nessa situação, aguardando vaga, né? A notícia que se tem, e por tudo que a gente fica sabendo, é que realmente estão escolhendo pessoas hoje. Já. A justiça, está na justiça, né? Tem uma ordem, Sim. judicializou tudo, tem que entrar na justiça. É isso mesmo? Algumas pessoas tomam essa medida, não deveria ser assim, porque a gente deveria ter leito para todos, Sim, né? claro. Mas como que a gente escolhe um paciente, por exemplo? Infelizmente, às vezes, a gente tem que avaliar o paciente que tem a melhor chance de sobreviver. Se você tem 2 para atender e só tem um equipamento, a gente tem que escolher um que tenha a melhor chance. E essa decisão é Essa muito decisão é difícil. muito dolorosa, porque nós somos os profissionais, mas outras pessoas deveriam ter organizado isso para que isso não acontecesse, né? Então, Em um ano, isso não mudou. É uma situação, assim, revoltante, né? Entristecedora. E acontece muito. Principalmente no SUS, né? Que é mais precário, é onde pessoas isso que acontece dependem, dependem né, mais. do público, que não deveria ser assim, mas Sim. infelizmente vivemos ainda essa realidade. Né? Exato. Mostrou a fragilidade do nosso sistema de saúde, Sim. né? Infelizmente. Doutora, tem mais uma questão que eu Sim. quero perguntar, que é sobre as pessoas que já pegaram o vírus, a Covid, e se sentem tranquilas, super-homens, sabe? Agora que eu peguei, eu posso circular, eu posso aglomerar, eu posso ir em qualquer lugar. Isso. Como estão essa situação de reinfecção? Olha, era bem comum no começo, tá? Mas é uma situação real. Existe a reinfecção. E não necessariamente quem teve infecção leve vai ter leve de novo, quem teve grave vai ter grave de novo. Isso não tem não. Tipo, não tem uma ordem Não tem isso, uma não. regra. Pode ser fraco, como pode ser forte. E o que está acontecendo mais nesses casos de reinfecção? As pessoas... Porque eu ouvi falar, doutora, que as pessoas que estão pegando pela segunda vez estão com um quadro mais agressivo. Já vi das duas formas, Entendi. né? Até uma mãe de uma colega minha teve um quadro pior da primeira vez, precisou ficar na UTI e teve agora esse mês novamente, pegou em outubro e agora pegou de novo e ficou em casa, foi um quadro leve. Eu já tive o contrário, na primeira vez a paciente teve um quadro leve e na segunda vez ficou em UTI. Então não dá para arriscar e existe a reinfecção. Até pessoas que tomaram vacina, profissionais de saúde, tiveram Covid novamente. Pegaram novamente. Doutora, mas e aí? Então, não devia ter falado isso, né? Mas... é porque estamos aí, né? É porque a vacina, ela não foi feita para erradicar a doença. Ela age mais nas formas graves. Então, a ideia é que
de cada 10 pessoas que tomem a vacina, uma ou menos que uma tenha forma grave, né? Então, quem for pegar tem que tomar a vacina de toda forma, não estou dizendo para não tomar. Sim. Mas a vacina previne a forma grave, que é o caos, né? Que a forma mais leve agressiva mesmo. A forma leve é muito tranquila. Isso iria diminuir os casos de óbitos, né? Diminuiria os óbitos e controlaria as duas. Porque de resfriado, de gripe, muita gente mais morre tranquilo. ainda todo ano, né, doutor? Isso é verdade. Sim. Então, eu acredito que a Covid vai ser uma gripe, como temos outras, outros vírus assim aí como circulando. A gente já teve vários, né? Sim. O vírus, ele vai sofrer mutações e vai continuar. Mas se a gente tem uma vacina e toda a população tenha acesso a ela, a gente vai ter mínimos casos graves. E isso não vai gerar todo esse caos que tem gerado, toda essa repercussão financeira, né? No comércio, nas escolas, etc, etc. E a vida vai poder voltar ao normal. Então, é isso que a gente espera que aconteça. Eu acho que virou um sonho, né? Sonho o desejo geral do mundo inteiro. Doutora, mas antes de finalizarmos, né? Você diria que estamos vivendo uma situação de descontrole? Eu acho que na primeira onda a gente foi muito precoce, né? Fechou tudo, ficou muita gente, comércio com 90 dias fechado, muita gente sofreu com isso, enquanto a gente tinha poucos casos, né? E agora é possível ir para todo lado e fazer qualquer coisa. Na sua opinião, a gente tem muitos isso deveria casos. ser proibido? Talvez a gente precisasse de algumas medidas mais rígidas nessa fase que o Covid está muito... De circulação. De circulação de pessoas. E o lavar as mãos, Sempre. usar 2 máscaras, isso aí uma máscara. não... Você tem que ficar em casa mesmo. Ficar em casa. Você está em riscos mesmo, você fazendo todos os protocolos para se cuidar. Quem circula com pessoas, e é impossível a gente viver sem ter contato com ninguém, né? Mas tem que se cuidar. A máscara é um meio muito efetivo de proteção, né? Sim. Então, a máscara de pano, ela serve para situações em que você não tem uma máscara melhor. Então, se você puder ter a máscara cirúrgica, que é aquela simples, ela é melhor que a de pano. A cirúrgica é a melhor mesmo. E para quem tem mais contato, profissionais de saúde, tudo, a máscara é N95. Então, quem vai visitar um familiar, quem vai receber notícia do familiar no hospital, quem vai fazer, sei lá, qualquer coisa dentro do hospital, é melhor que use a N95. E os profissionais de saúde todos são orientados a usar a N95. Máscara de pano serve para o dia a dia, se você mantiver uma distância segura, né? Também serve, mas a ideal seria a máscara cirúrgica, que é mais segura. Mas também não está errado usar a outra, né? Mas Por tudo, use máscara. Lave as mãos, evite aglomerações. Evite, agora não é uma época, a gente quer confraternizar, mas não é época para isso, né? A gente precisa se cuidar, não tem como prever o dia de amanhã. E eu também, a situação é real. A situação é real, ela é caótica, tá? Estamos vivendo dias difíceis, um dia após o outro, todo dia tem reunião para saber o que a gente vai fazer hoje. Vamos aumentar leito, vamos contratar mais pessoas para poder trabalhar. Os profissionais de saúde estão cansados, a gente está... Tem dormido? Dormindo pouco, trabalhando muito, vivendo muito pouco. A família também já está cansada de não ter a gente por perto, né? E o estresse psicológico, estresse, né? São muitas famílias que a gente tem que abraçar, que a gente tem que... Abraçar assim, né? Lógico. Que a gente tem que acolher, vou falar a palavra certa. Que a gente tem que acolher porque as perdas têm sido muito frequentes. Então... é um momento de dor, é um momento de resiliência, né? Sim. Para todos, para que a gente possa viver próximo, né? No futuro próximo, voltar à vida normal, né? Todo mundo ter essa consciência, né? E não aglomerar, realmente fazer a sua parte, né, doutora? Para ajudar todo mundo a voltar ao normal. Que isso aí eu acredito que já é translúcido, né? Que tem que ficar em casa o quanto
puder, né? Quem Sim. puder, às vezes tem que sair para trabalhar, tudo bem, mas no mais, Evitar. manter a sua... Fora isso, evitar. Não tem por que ficar fazendo reunião, festa. Não tem por que ir em festa boate. clandestina, né? Hoje tem muito. Não tem por que ir em boate, não tem por que, né? Evitar. Que os comércios estão até fechados, as casas Sim. noturnas, restaurantes, até um certo horário, né? recentemente. Mas os jovens ainda estão fazendo Dão festa seus jeitos, clandestina. exatamente. E acaba passando para os pais em casa. Para os pais, para os avós. Para os avós. Infelizmente, é a nossa realidade, doutora. Olha, quero te agradecer muito por ter aí compartilhado essa sua vivência, essa sua experiência que está aí. Um ano não é fácil, né? Diariamente aí, ajudando, lógico, que é impagável, né? Essa dívida que todos nós, toda a nação, o mundo inteiro tem com os profissionais de saúde. E te desejo muita força, viu? Obrigada. Muita saúde, muita... força emocional também, porque eu acredito que precisa ter muito para vivenciar isso todo dia, tá? E te agradecer novamente, dizer que eu quero te receber aqui num momento maravilhoso para falar assim, olha, Elga, acabou, né? Tá sobrando leito, vamos até fechar alguns. Se Deus quiser. Amém. E espero que esse dia seja logo, doutora. Muito obrigada novamente, viu? Obrigada. E o Elga, você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá à sua disposição. Então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.